Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Está no ar, Esporte em Debate, hoje até às 19h30, até às 7h30 da noite. Muita informação, opinião e debate. E você participa das enquetes do dia. Desfalques contra o Caxias por lesão. Everton, Brito, Serginho e Kevin devem ficar à disposição para o derby. Quem você escalaria? Ou você escalaria algum deles para o clássico? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E o Guarani acerta em abrir o treino da sexta-feira para o torcedor. Você concorda com essa atitude? 97102-1493. 97102-1493. E se você quiser também, pode opinar sobre o árbitro do derby. Já tenho aqui o nome: João Vitor Gobi, 29 anos, árbitro da Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouco, inclusive, podemos até fornecer a ficha dele. Mas é o primeiro jogo que ele vai apitar na Série C. Tem apitado na Série A, na Série B, mas é o primeiro jogo na Série C. João Vitor Gobi, 29 anos, será o árbitro para o derby 210. Se quiser opinar a respeito do árbitro, também será muito bem-vindo. O nosso WhatsApp está à sua disposição, 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da ponte para o programa de hoje. Voos cancelados no Rio Grande do Sul não atrapalharam o cronograma de preparação da ponte para o derby, de acordo com o técnico Alberto Valentim. Elenco da Macaca se reapresentou na tarde de ontem e hoje pela manhã já realizou a segunda sessão de treinamento do CT do Jardim Olinda. Vetados pelo departamento médico no duelo contra o Caxias, Everton, Brito, Serginho e Kevin devem ficar à disposição para o derby. Sem nenhum suspenso, Ponte pode ter força máxima. Ponte divulga 7.000 ingressos adquiridos para o derby, entre vendas online, bilheterias e check-in de sócios. Grande parte do elenco da Ponte está com um salário em dia e aguarda até o fim de julho para receber os vencimentos referentes ao mês de junho. Já a comissão técnica está com atraso desde maio e, caso não receba o salário até amanhã, ficaria com 2 meses de atraso. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Derby 210
estrangeiros que deixaram sua marca no clássico. Pautas do Guarani. Vetado pelo departamento médico na última rodada, Alan Santos deve ficar à disposição para o Derby 210. Zagueiro viajou com a delegação a Sorocaba e pode aparecer entre os relacionados. Novo treinador do Guarani irá promover mudanças na equipe titular. Matheus Costa terá 5 dias de ajustes antes do clássico contra a Ponte Preta. Diretoria do Guarani abrirá o treino de sexta-feira para o público. Após voltar de Sorocaba, elenco alviverde finaliza a preparação no Brinco de Ouro na sexta-feira às 4:30 da tarde. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Como Matheus Costa projeta o Derby 210. E tem as pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. O Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento investigatório criminal para apurar possível utilização indevida de cartões de crédito no Corinthians nas gestões do ex-presidente André Sanches e também de Duílio Monteiro Alves. Promotor de Justiça Cássio Roberto Concerino determinou que seja enviado um ofício ao Corinthians solicitando informações sobre o funcionamento dos cartões de crédito do clube. O Ministério Público vai apurar se houve apropriação indébita e outros possíveis crimes envolvendo ex-presidentes e outras pessoas. Pauta 2. O presidente da CBF, Sami Chaldi, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Caixa Preta da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, na sede da entidade no Rio de Janeiro. O dirigente é parte de uma investigação por suspeita de crimes eleitorais em Roraima. Segundo a PF, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado e no Rio de Janeiro, além do bloqueio de 10 milhões nas contas dos investigados. Em nota, a Confederação afirmou que o Cartola não é o centro das apurações e que nada foi levado pelos policiais. Pauta 3. Dorival Júnior é o 10º técnico do Corinthians durante a era Abel Ferreira no Palmeiras. Ele também será o 9º nome a treinar o Timão em um derby diante de Abel Ferreira. De janeiro de 2021 para cá, o Timão foi dirigido pelos seguintes técnicos: Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias e agora Dorival Júnior. Se os interinos Danilo, Thiago Kozlowski, Rafael Larúcia e Orlando Ribeiro forem considerados nessa contagem, o número chega a 14 técnicos corintianos na era de um único técnico no Palmeiras, Abel Ferreira. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E no programa de hoje tem presentes para você. Ontem sorteamos 10 ingressos para o Grande Derby para torcedores da Ponte Preta. Derby com torcida única. Hoje os presentes todos podem participar
não somente a torcida da Ponte. Para participar, entre agora no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo a um par de ingressos para cinema, mais o rádio portátil da Mundial. Tá a fim de ir no cinema? De graça? Então é por aqui mesmo. Atenção, um par de ingresso. Então você vai e leva a sua namorada, o seu namorado, o seu parceiro, a sua parceira, enfim, o colega, o amigo, a mãe, o filho, a filha. São 2 ingressos. Então você vai e pode levar mais alguém com você. E tem também junto um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Bom, e como é que eu faço para participar aí dessa bagaça? É o seguinte, entre no canal de vídeos. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não souber aí como entrar, coloca lá no Google. Coloca na barra de buscas do Google. E lá, coloque Rádio Bandeirantes, coloca lá youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí já vai direto para a página. E uma condição para participar é ser seguidor da página, ser assinante do canal, que é de graça, não paga nada. Já estamos aí com mais de 55 mil assinantes a caminho de 56. Então você, com esse procedimento, nos ajuda a aumentar o número de seguidores na página no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe e boa sorte para você. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera, desta quarta-feira de Corinthians e Palmeiras, né? O chão vai tremer. Desfalques contra o Caxias por lesão: Everton Brito, Serginho, Kevin devem ficar à disposição do derby, ou para o derby. Você escalaria alguns deles ou todos eles? Olha, o Everton Brito, sim, com certeza. O Serginho, muito tempo parado. Eu gosto muito do Serginho, mas Serginho e Kevin eu guardaria para uma outra oportunidade. Começariam no banco. Guarani acerta em abrir o treino da sexta para o torcedor. Você concorda com essa atitude? Eu acho uma atitude inteligente. Aproxima, já que o jogo, infelizmente, né, é com torcida única, o time vai ficar mais próximo da torcida. Eu acho legal. Nesse sentido, com toda certeza, quando retornar para Campinas, o Guarani abrindo o treino, para mim é um ponto positivo, Batista. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Aqui, Esporte em Debate hoje até às 19 horas e 30 minutos. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que manda o som para todas as plataformas e também manda lá para o FM 85,7. E concomitantemente opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Edu Pinheiro. O primeiro derby no Majestoso foi em 26 de setembro de 1948. Fazia 14 dias que o Majestoso tinha sido inaugurado. E o Guarani venceu o gol de Zusa. Zusa, o maior artilheiro na história do Guarani. Zusa é o maior artilheiro em derbys. O Zusa marcou 17 gols na Ponte em 18 derbys. E nenhum foi de pênalti. No único derby, o Zusa marcou 4 gols. E o primeiro derby no Brinco foi no dia 7 de junho de 1953. Fazia uma semana que o Brinco tinha sido inaugurado. E a Ponte venceu por 3-0, gols de Nininho, Pitico de pênalti e Noca. E nesse derby, o Guarani perdeu 2 pênaltis. O Augusto chutou no travessão no primeiro tempo e o Nilo cobrou o pênalti e o Ciasca defendeu com os pés, aqui foi no segundo tempo. Depois do pênalti perdido é que a Ponte desceu e fez 3-0. Mas no final da partida, o goleiro Ciasca da Ponte brigou com o Nonô do Guarani, socos e pontapés. Ciasca e Nonô foram expulsos. O Bruninho é que foi para o gol e a cavalaria entrou em campo porque todo mundo brigou. Aqui destaque também para Bruninho, tipo do lateral direito, jogou na Ponte de 42 a 59, 1942 a 1959. Foram 17 anos seguidos e só jogou na Ponte o Bruninho. 577 partidas ele fez. Ele disputou
44 derbys, é o jogador na história do derby campineiro. Bruninho, o que mais disputou, repito, 44. O primeiro derby do majestoso deu Bugre, 1-0 Bonizusa. O primeiro derby do Brinco deu Ponte, 3-0 Nininho, Pitico e Doca. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Tá na hora de voltar a ser o cara que surpreende. Cansado, sem desejo ou inseguro no momento H? A Clínica Prime Man resolve isso com tecnologia, tratamentos avançados e total sigilo. Volte a ter prazer, potência e confiança. Mande agora um WhatsApp para 19 99787 7603. Anota aí, 19 99787 7603. Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. Esporte em debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Pedro Piscinato e o seu destaque inicial. Diz aí, Pedrão. Boa tarde, Batista. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. A CBF confirmou o árbitro do derby de número 210. Trata-se de João Victor Gobi, de 30 anos. Esse será o primeiro jogo que ele apitará nesta Série C. Porém, já apitou 2 jogos nessa Série A, 3 jogos pela Copa do Brasil, mas fará sua estreia na Série C no próximo sábado no Moisés Lucarelli. 17 horas e 22 minutos, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa tarde, tudo bem? Greg, Guilherme, o CH. Vou dar uma coisa pra mim. Inclusive pros comentaristas aí que comentam o time do Guarani. O Guarani ficou 7 partidas sem perder, parece, né? 7 ou 6. Até aí o time estava engrenado. Todo mundo achou que o Guarani estava em outro patamar. E aí, depois contra o Ituano, né, o Guarani desengregolou tudo. Aí é o jogador que não presta? Ou foi o treinador que começou a mexer demais, não soube o que estava fazendo, arrebentou com o time? Para mim foi o treinador, não tem nada a ver com o elenco, não. O elenco não é aquela maravilha, mas ninguém tem um elenco também uma maravilha. O elenco da Ponte Preta é muito melhor que o elenco do Guarani. O que vocês acham? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Bom, o CHL pediu aí o comentário, né? O comentarista, qual é a sua opinião sobre o que disse o Edson Lencioni? Guarani perdeu 2 jogadores que desequilibraram o time. O Natan não tem substituto, desarrumou o meio campo, o Diego Torres parou de jogar e na frente não tem substituto para o Bilu. Simples assim. Isso para mim basta, porque o Guarani foi ao mercado, contratou errado, não é? Contratou jogador meia boca, não é? Perdeu 2 jogadores que estavam entrosados e por isso que o time caiu de produção. Evidentemente que o treinador tem a sua parcela de culpa, mas o Guarani estava prontinho, encaixado. Meio campo, Natan, Caio Melo e Diego Torres. Estava encaixadinho, desarrumou. Pode ser que o treinador agora arrume de novo. Vamos aguardar. Bom, só para ponderar, né? É verdade isso que o CH falou, 2 jogadores importantes saíram do time. Mas veja, o Guarani contra o Ituano empatou em casa, mas teve um gol legítimo invalidado pela arbitragem, mais precisamente pelo Bandeira, que se equivocou. E aí foi para um jogo diante do Anápolis, onde o árbitro fez muita lambança. Erros absurdos. Deveria ter, no começo do jogo, a 20 segundos, ter expulsado o jogador André, que deu uma entrada criminosa no Brunão.
ele não expulsou. E esse mesmo André foi o jogador que marcou o segundo gol da equipe do Anápolis. Isso sem contar a invasão de área, um negócio horroroso. O Guarani, inclusive, foi, através do seu departamento jurídico, com uma ação no STJD da CBF. Até no jogo contra o Náutico, o Luiz Flávio de Oliveira, que é observador, estava lá no banco de reservas, fazendo anotações. Nós transmitimos esse jogo na tela da Band. Então, significa que a ação do Guarani na CBF foi levada em consideração. Mandou um observador sem nenhum grau de desconfiança, né? Um grande árbitro, o caso do Luiz Flávio, e ele estava lá fazendo a observação, ou seja, um cara que não resta a menor suspeita, para ver o que é que efetivamente estava acontecendo com o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como é que você vai culpar o treinador, sendo que em 2 jogos, um ele empatou, que foi a equipe do Ituano, mas teve um gol mal anulado do Bruno e teve esse jogo diante do Anápolis. Aí veio o jogo diante do Náutico. Aí realmente, né, perdeu, poderia ter conseguido inclusive uma vitória, entraria no G8 da Série C e acabou sendo derrotado com um gol defensável, vamos colocar assim, por parte do goleiro Andrei. E qual é a culpa do treinador, do goleiro aceitar? Aliás, o cara que fez o gol cobrando falta, ele vai chutar ao longo da vida dele mais 200 bolas, vai cobrar mais 200 faltas e não vai conseguir fazer um gol daquele. Então é difícil colocar a culpa num treinador quando situações que não têm ligação diretamente com o árbitro, aliás, com o técnico, e sim com a arbitragem, levaram o Guarani a estar nesta situação que ele está no campeonato. Mais um ouvinte no ar. Opa, mensagem de texto, ouvinte mandando para cá, boa tarde. É o Everton Viana. Gostaria de ter acesso ao Media Kit. Ah, tá, não, isso aqui é pro departamento comercial, tá bom? Vou encaminhar, mas muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Batista, e a todos da rádio. Quantas vitórias vocês acreditam que o Guarani precisa para se classificar? Rogério de Hortolândia. Começo com você, CH. Quantas vitórias você acha que o Guarani vai precisar para se classificar aí minimamente em 8º? 4 vitórias, Batista. 4 vitórias. O ano passado o Remo se classificou com 26. Se esse ano o número for 26, não serão necessárias 4 vitórias. O Guarani tem 16, para chegar a 26, precisa de 10 pontos. Então, poderia ser 3 vitórias e um empate. Poderia ainda descartar um jogo em 5, mas claro que o número de 26 é um número extremamente arriscado. Alguns aí estão trabalhando com 29. Com 29 seria certeza de que estaria classificado. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos
com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes! São 17h31 em Campinas. Continue mandando para cá as suas mensagens. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Já tem mais mensagens. 17h31, vamos com informações do Guarani. Pedro Piscinato tá chegando com informações do Bugre. Diz aí, Pepe. Fala Batista, o Guarani segue treinando em Sorocaba, se preparando para o derby do próximo sábado e sem nenhum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A única dúvida para o técnico Matheus Costa é a presença de Alan Santos. O zagueiro da equipe do Guarani, que desfalcou o time na última partida contra o Náutico, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogar o derby. E com a chegada do Matheus, o Guarani volta ao mercado em busca de novas contratações. O Farney, lá na segunda-feira, durante a coletiva, falou que está tendo todo o respaldo da diretoria para buscar novos jogadores. A gente está tendo todo o respaldo para poder fazer as contratações. Isso eu acho que é importante a gente falar e agradecer ao presidente Rômulo, ao CA. A gente está tendo respaldo por contratações. Na verdade, a gente parou de contratar porque a gente entendeu que tinha todas as características dentro do modelo de jogo que nós estávamos adotando. O Matheus tem uma característica um pouquinho diferente do Marcelo, né? O Matheus trabalha um pouco mais aproximação, é um pouco mais agressivo, a transição dele é mais forte. Então, no modelo do Matheus, eu acredito que falta ainda uma ou duas peças. Tá? Então a gente vai sim, a gente tem ainda alguns dias ainda para a janela. Claro que ganhando do rival, ganhando o clássico, a gente fica mais tranquilo e mais cômodo também para fazer contratações, né? Ganha mais força também, até para o jogador querer vir, porque vai ter, né, mais jogos. Mas estamos sim atentos no mercado. O nosso departamento de análise de mercado trabalha todos os dias, os guias estão trabalhando pra caramba, né? Eles já têm um perfil dos jogadores que o Guarani gosta, né? Isso já foi apresentado, tanto o plano de ação quanto o manual do atleta já foram apresentados para o Matheus ainda ontem, né? A gente teve uma reunião ainda ontem, depois ele teve com o Elano à noite. O perfil dos jogadores já está todo traçado, então a gente tem sim respaldo, tem margem sim para fazer uma ou outra contratação, e entende que pode fazer. E um dos pedidos do Matheus está sendo atendido. O Guarani nesse momento negocia com o atacante a pedido do treinador e pelas características de jogo que o treinador gosta de montar a equipe, acredito que seja um atacante de beirada, um atacante velocista. E caso se concretize essa negociação, o Guarani deve aumentar ainda mais sua folha de pagamento. O Farney, lá na segunda-feira também, comentou que nessas últimas duas janelas o Guarani aumentou em 300 mil a folha de pagamento mensal. A gente sempre teve muita responsabilidade, né, na questão das contratações e depois no balanço final do ano, no balancete do clube, vocês vão ver que realmente o que a gente falou é verdade. Tá? A gente aumentou a folha, mas não foi nada a gente tirou algumas peças, trouxe outras, então aumentou a folha sim, mas não foi nada de... A primeira reunião com o CA, a gente tinha pedido um aumento de uns 200 mil, de aumentar 400, diminuir uns 200. A gente acabou aumentando uns 300, tá? Então aumentou mais até do que a gente tinha combinado, mas não foi nada de absurdo. Eu estou falando no valor de mensal, tá? O Guarani é uma potência, Steve.
Eu tenho conversado até com alguns amigos, até aquele pessoal, amizades que a gente tem feito aqui em Campinas, né? O pessoal da torcida organizada também. Semana passada eu fiz uma reunião com eles lá na sede da Fúria. Eu queria ter tempo, queria ter mais tempo, e esse tempo o dinheiro não compra. Né? A gente não tem tempo, né? Para colocar alguns processos que a gente acha fundamental dentro do clube, que está ainda engateando. A gente chegou no meio de uma competição, um cenário de um ano muito difícil, que é um ano eleitoral, já tem a possibilidade de virar SAF, então a gente tem um cenário político no clube muito conturbado, assim, né? Não é, nem sei se é conturbado, mas com pouca clareza. Então a gente tem que estar sempre blindando, né, internamente, porque muita gente bate na diretoria e bate com outros interesses, né? Interesse eleitoral com outros interesses. E aí respinga no trabalho da gente. Então a gente tenta blindar isso, mas com muito respeito a quem está comandando, né? Muito respeito a quem está comandando. Que está dando o aval para a gente. Hoje a gente tem condições financeiras, até pelas negociações que a gente tem feito. A gente conseguiu, acho que a gente nem publicou isso ainda, a gente conseguiu trocar um jogador nosso que estava no Japão, que foi para a Coreia, e a gente ganhou um valor significativo, inclusive, numa negociação. A gente tem dois ou três jogadores no nosso grupo aqui que não está nem na primeira equipe, né, como titular no G1, e que está com proposta financeira boa de fora, né, de compra dos jogadores. É isso, Batista. O Guarani segue treinando em Sorocaba, volta a Campinas na sexta-feira, quando realizará um treino aberto para o torcedor na parte da tarde. Lembrando que o derby é de torcida única, portanto, o torcedor bugrino não poderá acompanhar o time de perto, então terá aí na sexta-feira o último momento para se despedir do elenco, mandar boas energias e desejar boa sorte para o clássico do próximo sábado, Batista. Legal! Olha, é o seguinte, você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes o Derby 210, uma ampla programação e também, claro, com bola rolando. E vai curtir também na tela da Band. O jogo começa às 5. Na Band a transmissão começa às 4. Então, já programa aí o seu churrasco com os amigos, já deixa a televisão a partir das 4 da tarde ligada na tela da Band. E depois do jogo, o jogo é às 5, depois do jogo também tem uma edição especial de Os Donos da Bola na tela da Band, especial de derby. E aqui na Rádio Bandeirantes, tradicionalmente, sempre depois de cada jogo, tem o apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Rádio e TV, TV e rádio do Grupo Bandeirantes, valorizando o derby campineiro. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais! A linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito mesmo, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança ali, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, bem ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris, ali próximo ao Campo Grande. Aliás, você chega fácil lá na loja pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local.
E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 17h40, Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Segovinha, lembra dele? Ex-jogador do Botafogo, né? Ele tinha sido emprestado para o Al-Ain, só que não sabia se retornaria ao Botafogo. Ele foi anunciado pelo RWD, time da 2ª divisão da Bélgica, um clube que pertence ao grupo Eagle. E esse grupo Eagle é o grupo do John Textor, ou seja, ele vai jogar no futebol da Bélgica. E o Botafogo está negociando a contratação de mais um jogador, do espanhol Rafa Mir, atacante do Sevilha, se reforçando para a sequência da temporada. Batista. Bem, daqui a pouco o lado alvinegro do Derby 210 com o Breno Beretta. 17h41. Continue mandando para cá suas mensagens. 971021493. 971021493. E na sexta-feira nós vamos fazer a seleção pré-derby. Seleção pré-derby na sexta e seleção pós-derby na segunda, nesse programa. Então, todos os comentaristas e repórteres poderão opinar qual é a seleção pré-derby, ou seja, projeção, quais os jogadores que eles vão colocar numa seleção, que claro é uma seleção fictícia, mas uma seleção baseada naquilo que os times fizeram na competição até agora e também o treinador. E na segunda-feira a gente faz uma comparação para vermos quantos jogadores da seleção pré-derby entraram depois da atividade do Derby 210 na seleção pós-derby. Ou ainda a respeito do Guarani, já tem a Ponte Preta, mas o Guarani vai abrir os portões do estádio na sexta-feira. O Guarani está em Sorocaba fazendo a preparação e na sexta-feira vai abrir os portões para a torcida. Pedro Piscinato, como é que vai ser o procedimento? Como é que funciona isso aí? A partir de que horas os portões serão abertos? Isso mesmo, Batista. O elenco do Guarani retorna de Sorocaba na sexta-feira e o treino será na parte da tarde. A partir das 4h30 da tarde, os portões serão abertos para os torcedores desejar aquela boa sorte, aquele incentivo final aos jogadores. Lembrando que o derby é de torcida única, portanto, a torcida do Guarani não poderá acompanhar de perto o time. Então, esse treino aberto aí, a diretoria decidiu abrir esse último momento para essa aproximação entre os torcedores e os jogadores. Então, a partir das 4h30 da tarde, lá no Brinco de Ouro mesmo, treino aberto para a torcida do Guarani. E provavelmente também no dia do jogo vai ter o corredor verde. Se bem que no último derby teve problema lá com a polícia militar que acabou proibindo. Não sei se vai autorizar ou não. Seria até importante, né? Conversarmos com a assessoria da Polícia Militar para sabermos se será autorizado ou não o corredor verde para a torcida do Guarani. É aquele momento, como é torcida única, então o momento da chegada do ônibus, o ônibus que estará no hotel, mas primeiro, antes de ir para o estádio do Majestoso, o estádio da Ponte Majestoso, ele passa pelo estádio Brinco de Ouro. Então nós vamos verificar isso, né? Se a Polícia Militar desta feita vai autorizar o corredor verde para a torcida do Guarani. O Batista, eu acredito que na verdade esse corredor verde possa acontecer na saída do hotel.
No último derby, alguns grupos de torcedores do Guarani ficaram ali no hotel, ali na Prestes Maia, próximo ao Jardim do Trevo, aqui na cidade de Campinas, e fizeram essa última recepção aos jogadores na porta do hotel. Pode ser então que o Guarani tenha adotado a seguinte logística: sai do hotel direto para o Estádio da Ponte, né? Isso. Aí não tem jeito, aí não vai ter o corredor verde, aí tem que ser feito lá mesmo no hotel. Ô, CH, vamos tentar, tá cedo ainda, mas vamos tentar projetar esse time do Guarani para o Derby 210. Quem é que você imagina que será escalado? Você não assistiu o treino, portanto fica na base do conceito por aquilo que os jogadores vêm atuando e também se você acredita em modificações que o novo técnico vai fazer, alterações no time do Guarani. CH. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que se fosse o novo técnico do Guarani, eu não faria tantas modificações, porque até sábado não vai acontecer um tempo hábil para que efetivamente aconteça uma grande modificação. Por exemplo, gol lateral direita, a zaga e a lateral esquerda serão os mesmos que vêm automaticamente jogando aí. Eu acho que vai ter modificação se tiver no meio campo. O Torres vai jogar, evidentemente. Acho que o Caio Melo vai jogar. E aí tem a dúvida da primeira volância. Quem vai fazer o primeiro volante? E no ataque eu também tenho dúvida. Por característica, o Matheus utiliza 2 caras de beirada, mas o Guarani não tem 2. Tem um de beirada. Pode até inventar lá, colocar o Cauã, que não é cara de beirada, é mais de meio do que de beirada. Então, por exemplo, podia ser Mirandinha, Brunão e também Cauã. Não sei o que ele vai fazer, efetivamente. O que ele tem como conceito, Batista, para fechar meu comentário, é o seguinte: os times dele têm a seguinte determinação: perdeu, pressiona em todos os lugares do campo, principalmente meio campo e condição do ataque, defesa do inimigo, ataque do time do Guarani. Então isso, em todas as equipes dele, ele implanta. Só não sei se vai dar tempo de implantar esse perde e pressiona até o final de semana. De qualquer maneira, é um jogo muito difícil para o Guarani, como é para a Ponte também, e é muito difícil também, principalmente, por essas incertezas. Início do trabalho do treinador, algumas peças precisando serem contratadas, não tem jeito. O Guarani tem deficiências, principalmente no ataque. Enfim, vamos ver o que o Matheus aprontou, vai aprontar para o final de semana, Batista. Bom, são 17h48, ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa noite, ô Batista. Ô Batista, não, esse negócio da Ponte tá lá, que não conseguiu pegar o voo, não tem nada de desculpa de que não descansou não, meu. É muito tempo, você for contar de uma semana para outra, é 8 dias. É muito tempo, não tem choradeira dizer que estava cansado não. Agora a regra desse jogo aí da Ponte que estão falando que foi gol que não foi, Batista, os caras assistem futebol todo dia, sabem a regra e não quero pôr em ordem, porque sabe que dentro da área ninguém pode estar próximo do goleiro. Se estiver próximo, tirar a bola da mão do goleiro ou o goleiro jogar e pegar em alguém, e o juiz vai apitar falta. Vai apitar falta. E mais um aí, aquele segundo gol lá do Caxias lá, estava irregular, porque todo time quando dá o tempo que... Tudo bem, foi escanteio, foi, mas o tempo acabou, o juiz tinha que acabar o jogo assim, jogo da Ponte, um monte de jogo aí, pode puxar, que o juiz vira escanteio, vira tudo, ele não dá. O juiz lá, eu achei que ele estava querendo a vitória do Caxias, porque você vê que ele segurou e até bateu o escanteio para sair o segundo gol. Ali foi um gol para mim irregular. Eu só tenho uma dúvida, se o árbitro acrescentou mais 1 minuto no tempo inicial que ele deu. Ele deu 7 minutos. Mas o árbitro, quando ele dá o acréscimo, não é garantia de que aquele acréscimo será praticado, porque no decorrer do acréscimo, ele pode dar o acréscimo do acréscimo, dilmamente falando. Então pode ser que ele tenha dado mais 1 minuto.
Só que na transmissão oficial não observei. Não teve qualquer tipo de informação adicional. Então eu não sei se ele efetivamente acrescentou ou não. Se não acrescentou, ele cometeu um erro. Não deveria ter permitido a batida de escanteio. Até dar o escanteio, tudo bem. Teve um jogo da Copa, né? 74, é isso? Que o árbitro anulou um gol, bola cruzada na cobrança de escanteio, gol do Oscar de cabeça. E o árbitro terminou a partida no cruzamento. Ele permitiu a cobrança de escanteio, a bola foi batida e quando a bola saiu do escanteio, ele apitou o encerramento da partida. E o Brasil, portanto, foi eliminado da Copa de 74. Ô, Batista. Então, se ele não acrescentou, ele tinha que ter encerrado o jogo antes da cobrança de escanteio. Estou com a súmula aqui da partida entre Caxias e Ponte Preta e na súmula ele coloca que no segundo tempo ele deu 8 minutos de acréscimo. Então, tá vendo? Ele acrescentou mais um. Acrescentou mais um. Então, ouvinte, você está equivocado, né? Como ele acrescentou mais um minuto, então o jogo tinha que ir a 53 e não terminar aos 52 minutos. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está acompanhando na tela a súmula do árbitro, que acrescentou, portanto, no tempo mais um minuto e por isso o jogo foi a 53. Com isso, acaba aliviando a barra do árbitro. Ele agiu corretamente, assim como agiu corretamente invalidando o gol do Caxias, porque a lei, né, li aqui a regra não permite que o goleiro seja atrapalhado na sua atividade para fazer a reposição de bola. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional e esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas, saborosa, com muito recheio, mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 até as 22h30. Aproveite também porque tem chopp geladíssimo, chopp Brahma, geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp também para fazer pedido de pizza. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. A entrada do restaurante é pela Cônigo Cipião. E em frente tem um estacionamento para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h54, intervalo, voltamos já já. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o derby, mas é o derby paulistano que ocorre hoje, 9h30 da noite em Itaquera. Copa do Brasil, jogo de ida às oitavas de final. Tem Corinthians e Palmeiras com a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. O provável Corinthians do Dorival Júnior com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele Martinez, André Carrilho e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista ou Emiliano Martinez e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. É a Copa do Brasil, jogo de ida, tem derby paulistano hoje à noite, Corinthians e Palmeiras. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h59, ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Nós estamos discutindo essa escalação do Guarani, uma provável escalação. Se o técnico realmente resolver jogar no 4-3-3, eu arriscaria. Colocaria o Japonesinho, o Rio Takahashi aí no lugar de Cauã Jesus. Porque o Japonesinho já demonstrou que quando ele taca a bola nos pés, é que nem carrapato. E ele não tem medo, não é baixinho, mas ele parte para cima dos caras, dribla o cara, faz uns cruzamentos bons também. Eu acho que ele é melhor que tal esse Cauã Jesus. Eu arriscaria com o Japonesinho, o Batista. O que você acha? Você H também. Um abraço. Um abraço. 17h60, ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Nós estamos discutindo essa escalação do Guarani, uma provável escalação. Se o técnico realmente resolver jogar no 4-3-3, eu arriscaria. Colocaria o Japonesinho, o Rio Takahashi aí no lugar de Cauã Jesus. Porque o Japonesinho já demonstrou que quando ele taca a bola nos pés, é que nem carrapato. E ele parte para cima dos caras, dribla o cara, faz uns cruzamentos bons também. Eu acho que ele é melhor que tal esse Cauã Jesus. Eu arriscaria com o Japonesinho, o Batista aqui, que você acha? Você H também. Um abraço.
Bom, eu já venho falando aqui do Takahashi desde o primeiro jogo, quando o Guarani venceu o Paulista de Jundiaí no Brinco de Ouro pela Copa Paulista. Mas sabe-se lá, né, o que tem dentro da cabeça do treinador. O Guarani não tem na Série C um meia com a qualidade do Takahashi. Aliás, hoje conversava o meu cabeleireiro, barbeiro, o cara que corta o meu cabelo é japonês. E ele, Masayuki, nome dele. O Masayuki falou, pô, mas vocês não acham que o Guarani deveria dar uma oportunidade, pelo menos no banco de reservas, para o japonês, o Takahashi? Eu falei, ô Massa, eu tenho falado insistentemente na rádio e na TV, porque se você tem um outro jogador que está convencendo, aí não tem o que fazer, né? Agora, se não tem ninguém convencendo, por que não dar uma oportunidade? Ele tem todos os predicados, já falei isso várias vezes, ele tem um bom domínio de bola, ele corre com a bola colada aos pés, ele, inclusive, faz ótimos cruzamentos, tanto cruzamento na diagonal, fechando por dentro, quanto da linha de fundo. O Michael já fez gol com o cruzamento dele, levando até a linha de fundo e fazendo o cruzamento para trás. Eu já vi ele dando caneta, ele deu drible da vaca, ele tem um chute potente, apesar de ter um pé pequeno, porque ele é muito pequenininho, mas ele chuta forte, meteu bola na trave. Então o Guarani está esperando mais o quê? O que o cara tem que fazer para ganhar uma posição no time da Série C? Sair voando? Asas ele não tem, pelo menos que eu tenha visto, né? Asas ele não tem, não vai conseguir voar. Então, o Guarani está perdendo uma grande oportunidade, inclusive de marketing, porque poderia usar o japonês para arrastar toda a colônia nipônica. O Guarani recentemente, acho que o ano passado, fez aí um trabalho de marketing interessante, porque teve uma cantora coreana que usou lá uma camisa do Guarani. E a camisa do Guarani acabou viralizando. Ela gravou vídeos, podcast com a camisa do Guarani. E o Guarani chegou até a tentar trazer essa cantora aqui para o Brasil. Afinal de contas, era sem dúvida, né, a vinda dela para cá seria uma grande oportunidade para vender camisas do Guarani, uma camisa antiga, quando o Guarani teve um patrocinador que fabricava impressoras, chamada Brother. E aí, essa coreana talvez tenha usado a camisa por causa desta palavra, Brother. Ela nem sabia quem era o Guarani, mas era a camisa oficial do Guarani que ela estava usando. E o Guarani acabou capitalizando aí de alguma maneira em cima desta cantora coreana. Não recordo o nome, né, da cantora. E poderia agora, com o Takahashi, também capitalizar em cima. Está perdendo oportunidade, está passando na frente e o Guarani não está aproveitando. Minimamente o Guarani deveria colocar o Takahashi no banco de reservas e vai dando minutagem para ele. Segundo tempo, precisa de um jogador de velocidade, coloca o japonês para jogar. Tanto cabeça de bagre aí que não servia nem para passar em frente ao estádio. Teve oportunidade. Quantas oportunidades já teve o Isaac? E não convenceu. Não convence. E tá sempre, muda treinador e o Isaac tá sendo escalado. Pô, não é possível. A torcida não quer o Isaac. A imprensa critica o Isaac. O Isaac tá lá, sendo escalado. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo a cantora coreana com a camisa do Guarani, com a palavra Brother, que era o patrocinador do Guarani à época.
e ela fez um grande sucesso. Aí depois outras cantoras também usaram a camisa do Guarani. Então divulgou bastante o Guarani na Coreia do Sul. Acho até que o Guarani deveria ter capitalizado ainda mais fazendo alguns amistosos lá na Coreia do Sul. Poderia até usar o Gleger, trabalhou lá durante 3 anos. Foi treinador da Coreia do Sul, tem contatos lá na Coreia do Sul, mas o Guarani também não procurou o Gleger e não tomou conhecimento dessa possibilidade de fazer jogos amistosos. Ô, Batista. Oi, Pedro Piscinato, diz aí. Voltando a falar um pouco do Ryuta Takahashi, você falou que faltam oportunidades e acredito que essas oportunidades não virão nesse momento. Porque depois da chegada do Matheus Costa, na coletiva ele diz que gosta de pontas velocistas, que marcam pressão lá em cima. E o Guarani já foi ao mercado e está negociando com o atacante. Então tem o Ryuta no elenco da Copa Paulista, mas foi novamente no mercado e está negociando com o atacante. Acredito que não seja um centroavante, porque já tem o Brunão aí, mas está negociando com um atacante que provavelmente vem para jogar nessa mesma posição que o Ryuta. Dá uma olhada aí, porque pode ser que esteja vindo um atacante do Ipiranga, né? Tava Pode lá, ser. o técnico tava lá. Conhece o Farney, conhece o Matheus também. Já tem o Farney Coelho, que era de lá, executivo de futebol. Agora veio o Matheus Costa, treinador. Já tinha o Caio Melo, que também estava no Ipiranga. Então não custa trazer aí o atacante, que era do Ipiranga, que jogava lá com o Matheus Costa. Ô Batista. Oi, bebê. Você disse que não se lembrava da cantora, o nome dela é Gaeul e o estilo de música K-pop, que é uma febre lá na Coreia do Sul e em todo o mundo também. Você até citou a possibilidade do Guarani ter aproveitado mais e realmente, porque foi uma febre falar disso, eu que estava em outra emissora, para você ter uma ideia, eu vou até citar aqui, quando você imaginou que o Guarani seria falado em rede nacional, eu fiz uma matéria em rede nacional para o principal jornal da outra emissora. Quando você imaginou que o Guarani, em horário nobre, iriam falar do Guarani por essa situação, né? Verdade, ninguém poderia imaginar uma situação dessa. Ô, bebê, canta um pedacinho da música aí do K-pop para nós. Não me lembro, Batista. Eu até cantaria, viu? Mas eu não me lembro como que é o estilo da música. Mas eu sei que jovens do mundo todo, isso daí é uma febre, o K-pop. É até hoje, né? 18h07. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares são fundamentais para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e garantir tranquilidade sem dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
18:09, informações da Ponte Preta. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje eu estive no CT do Jardim Olinda para falar com o técnico Alberto Valentim. Alguns jogadores também falaram, a gente vai ouvir os jogadores ao longo da semana, mas hoje a gente vai ouvir o Alberto Valentim, até porque ele falou sobre assuntos importantes, falou sobre o derby principalmente, né? E ele foi questionado a respeito dos salários, porque até a última vez que nos concedeu entrevista, o presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, ele falou, né, em relação aos jogadores que estava tudo certo, né, em relação à comissão técnica não estava certo, estava vencido em relação aos salários, e o Alberto Valentim respondeu sobre isso. O que isso afeta ou pode afetar num momento importante como esse, do derby e também do campeonato? Vamos acompanhar. Primeiro que nada vai mudar em relação àquilo que a gente tem feito aqui, porque se tem uma coisa que eu posso falar, sendo muito sincero para vocês, que esse grupo é F de um profissionalismo, de homens, de pais de famílias muito sérios. E essas questões salariais são resolvidas aqui dentro, entre nós aqui, para que fique tudo bem. Bom, a gente mudou o nosso treino da manhã de terça para tarde, né? Por causa desse mau tempo, dessa impossibilidade do voo, por segurança. Teve um outro lado também bom, porque acabou que o Kiko nos ajudou em relação a já voltar para o hotel, ficamos recuperando bem, com uma alimentação controlada também. Então, o que atrasou mais, o que mudou um pouco, na verdade, na programação, foi do treino da manhã passar para tarde, mas a carga de treino foi feita, aquilo que tinha que ser feito foi feito ontem, então não mudou muito dentro daquilo que nós tínhamos de ideia de preparação para o derby. É uma preparação que envolve, sim, um lado de uma tensão maior, do clima por parte de todos, a gente não pode fugir disso, né? Os atletas sentem, sim, os dias que antecedem na cidade é diferente, uma preparação, o nível de concentração, acredito também que vai subir. Tem que saber dosar, né? Tem que ter equilíbrio, porque se ganha jogos assim nos detalhes, sim, mas um detalhe importantíssimo é o equilíbrio também, para que a equipe saiba aquilo que está fazendo, porque a gente dose bem essa preparação para nós irmos muito forte para esse clássico. O que você tira de lição em relação ao outro derby, que foi o primeiro seu como treinador, né, que a Ponte venceu, em relação a esse, também em relação a passar tranquilidade para os jogadores, para tirar a ansiedade essa semana, no momento do clássico? Pós-derby, que foi uma vitória importantíssima para nós, por tudo aquilo que significa esse confronto, né? E é um campeonato à parte, a gente sabe. Os ajustes que nós fizemos, as coisas boas que nós pedimos para repetir e temos que continuar repetindo na temporada. Então, essa é a análise que a gente faz friamente, com muita razão ali para passar para os jogadores. E esse trabalho está sendo feito, vai ser feito durante a semana toda, né, para que nós façamos um grande jogo, um jogo obedecendo muito às fases do jogo, entendendo de qual maneira que nós temos que começar e qual maneira que nós temos que terminar. Então, esse é o trabalho que nos cabe fazer e os jogadores entenderem ao máximo isso. O Valentim, a Ponte ainda tem a melhor campanha fora de casa, acabou perdendo a vencibilidade para o São Bernardo e depois para o Caxias também, mas mantém essa primeira colocação como visitante na Série C, o segundo é o ABC até com um jogo a mais. Mas eu queria falar, o que vem acontecendo com a Ponte jogando fora de casa, aquela invencibilidade, aquele padrão de jogo que talvez não possa ter sido enxergado nesses dois últimos jogos distante do Moisés? Desculpa, padrão de jogo nessa última partida, onde o campo, que foi um jogo totalmente atípico, eu acho que eu nem mostrei vídeo para os jogadores. O que nós vamos cobrar em relação a bolas paradas, que aí mexe menos com aquilo que o gramado nos dava como qualidade de jogo, se fica impossível tirar conclusões de estratégias que foram feitas aqui num campo seco. Então, nesse jogo, sendo muito sincero com vocês, o que a gente faz de rotina, pós-jogos, de mostrar as coisas boas e os ajustes, esse jogo nem fizemos e nem vamos fazer com bola rolando, bolas em movimentos, porque o campo não nos dava esse ajustes,
esse dia de vídeo importante que a gente tem sempre com os jogadores. Então, todas as informações que a gente busca dos adversários, a gente geralmente busca dos últimos 3, 4 jogos, de como defende, de como ataca, nas bolas paradas. E quando tem a troca do treinador, dias antes do jogo, a gente busca muitas informações também de como o treinador trabalha, como trabalhava nos seus últimos clubes, se é padrão, as informações que nós vamos passar para os jogadores, se ela é realmente padrão, se as coisas acontecem assim, trabalhando com possíveis mudanças também, né, que a gente tem que trabalhar. Para dar um exemplo, às vezes é só uma bola direta nos escanteios, mas nós trabalhamos também com possibilidade de jogadas curtas, o máximo de informações, mas a gente passa muito dentro daquilo que é que a gente vê a filosofia do treinador, né? Que a gente está vendo agora algumas coisas que o Matheus fazia no próprio jogo que nós jogamos em casa, mas também dos outros jogos que ele estava no Ipiranga. Clássico é clássico e vice-versa. Então, clássico é uma coisa que a gente tem que estar atento ao adversário. Muitas coisas mudam. A gente falou, da primeira resposta minha foi de atmosfera diferente, de dias diferentes. Então, isso geralmente iguala muito, né, quando a bola rola. O que a gente tem que trabalhar bem é o que a gente controla, é o nosso ambiente aqui, os nossos treinos, da gente procurar fazer muito aquilo que a gente treina, porque aqui são sessões de treino muito boas. Então é isso que a gente tem que se preocupar, buscando o máximo de informações. Quando eu estava longe, o que se lembrava, o que se falava é Ponte Preta forte com o seu torcedor em casa. E a gente sabe que nós nos sentimos mais fortes quando eles estão perto, porque eles nos incentivam, eles estão ali para fazer aquilo que é o DNA da Ponte Preta, o torcedor perto. Então, realmente a gente espera que o torcedor venha no maior número possível para nos apoiar, para nos ajudar, para nós fazermos esse grande jogo. Alberto, a gente não pode acompanhar os treinos, mas ouve que você é um profissional muito perfeccionista, né? Que está sempre tentando melhorar o time. O que você acha que a Ponte precisa melhorar ainda nessa primeira fase? Não só para o derby, mas nessa primeira fase para chegar mais forte na próxima fase. Bom, eu acredito que em tudo dá para se melhorar na fase defensiva, nas 3 alturas, nos 3 blocos, alto, médio e baixo. A gente pode melhorar ainda, eu falei isso ontem com os jogadores, que eu ainda preciso sugá-los mais individualmente para que o coletivo cresça, sabe? Nós precisamos melhorar muito nisso aí. Bolas paradas, não. Nós estamos nos devendo gols de bolas paradas, nós estamos treinando bastante, nós temos feito nos treinos algumas mudanças pontuais para que as coisas aconteçam, então são detalhes que a gente vai trabalhando, sabe? E não é só melhorar, eu já falei isso para vocês algumas vezes, para que a equipe continue crescendo, para que a equipe dê ainda um salto de qualidade, a gente tem que repetir coisas boas também. Mas esses ajustes são feitos diariamente, buscando esse é o termo que eu uso com eles, de sugar o máximo de cada um individualmente para que cada setor venha forte. Alberto, lá em Caxias você não teve nenhum jogador pendurado, recebeu amarelo, e você não pôde contar com Everton Brito, Serginho e Kevin. Tem como passar a situação deles e se a Ponte pode ter força máxima para sábado? A gente espera a força máxima. O Everton estava alegando dores no joelho, com o joelho inchado, o Kevin dores na lombar, né? O Serginho também já voltou para o grupo, então a gente espera contar com todos. Força máxima, uma ótima notícia que nós acabamos não perdendo também nenhum jogador que estava pendurado. Bom, tá aí a palavra do técnico Alberto Valentim. Hoje uma boa entrevista, ele esclareceu sobre diversos assuntos, né? Para o torcedor, o que interessa principalmente? O time que vai entrar em campo. Como ele disse, a Ponte deve ter força máxima. A gente não pode acompanhar os treinos. Eu vou passar aqui até a provável escalação da Ponte Preta, porque para mim não tem mistério, pelo menos na minha cabeça. Diogo Silva no gol, o Maguinho na direita, o Wanderson e o Emerson na zaga e o Arthur na lateral esquerda. No meio-campo devem retornar o Dudu e o Lucas Cândido, que foram poupados, né? Até porque estão pendurados com 2 cartões amarelos. Retornar também o Elvis, e lá na frente estou imaginando que o trio Everton Brito,
o Jean Dias e também o Gé, para enfrentar o Guarani no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Quer comentar um pouco a respeito do time? Já eu falo de ingressos, Batista? Sim, quero ouvir o CH, mas antes eu quero falar da Aroma das Ervas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. A linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no seu dia a dia. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Aliás, a Aroma das Ervas está em 14 estados brasileiros, não somente aqui na região, mas em 14 estados você encontra a Aroma das Ervas. E para saber mais, entre lá no site aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 É sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Aliás, por falar em Sato, hoje eu conversei com o Sato. O Sato que todo derby oferece os produtos da Aroma das Ervas para serem sorteados. E você, uma vez mais, vai acompanhar o derby aqui pela Rádio Bandeirantes e vai concorrer a produtos da Aroma das Ervas. E ele estava me dizendo que ele esteve numa farmácia, foi comprar um remédio lá para a esposa dele, e o cara da farmácia, ele conheceu o Sato, e aí já veio conversando com o Sato, Sato pai, Sato filho. Então, ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? Lembrando aqui do Sato pai e Sato filho, que todo dia eu estou falando. E ele até me passou o nome, João Carlos, da farmácia Santa Genebra. Grande João Carlos, abraço para você. Muito obrigado, viu, pela audiência e por ter conversado aí com o Sato e usando aqui uma espécie de bordão, né? Virou um bordão. Sato pai e Sato filho. Grande João Carlos, ótimo trabalho aí na sua farmácia. Ô, CH, comentando aí o Guarani, o provável time, aliás, a Ponte, você projetou agora há pouco o Guarani. Então, por favor, projete também a Ponte Preta. A Ponte Preta, ela está numa situação, todo mundo sabe, mais confortável no campeonato, mas isso não tira o peso da sua responsabilidade de ter que vencer o seu rival dentro de casa. É isso que a torcida está esperando. Então, não pense, o treinador da Ponte, que vai ter moleza caso tenha insucesso. Não vai ter, não. Bom, o fato de contar com todos os jogadores, a Ponte tem um aspecto positivo. Por exemplo, se ele repetir, e eu acredito que ele repita, a primeira linha, que é do lateral direito ao lateral esquerdo, eu acho que está bem escalado. Eu tenho a impressão, pelo fato, estou falando
com a cabeça do Valentim, tá? A minha cabeça é outro sentido. Mas na cabeça do Valentim, o Lucas Cândido e o Dudu foram preservados no último jogo e vão jogar como titulares. O Elvis vai estar em campo. O Gé vai estar em campo. O Everton Brito recuperado vai estar em campo. Tem uma vaga. Pode ser preenchida pelo Jean Dias. Não sei se vai ser isso, né? Eu tenho, e é isso mais ou menos que eu faria com uma mexida. Eu colocaria o Léo Oliveira no time titular e sacaria o Lucas Cândido. É isso que eu faria. Zaga, Wanderson e Emerson. Maguinho na lateral direita e Arthur na lateral esquerda. Ali no meio campo já disse. Dudu, Léo Oliveira, Elvis e também uma espécie de híbrido aí, o Everton, se ele tiver inteiro, Gé e Jean Dias. Eu acho que ele vai fazer isso e é isso mais ou menos que eu faria. A não ser que surja o terceiro zagueiro, que para mim é uma grande invenção caso aconteça. Vamos aguardar, né? Mas tudo leva a crer, pelo menos pelas informações, pelas escolhas que ele tem feito, que ele vai utilizar esse time. Agora, a Ponte não adianta só, como teve na última partida, é a verdade, jogo não teve, né, em Caxias. Teve disputa, rabo de arraia, o time correu pra caramba, teve disposição a bola, nem o Caxias nem a Ponte jogaram. Então a Ponte não adianta ter só vontade contra o Guarani. Se ela quiser ter sucesso, ela precisa jogar minimamente um pouco de bola. Isso também serve para o Guarani. Então, de qualquer maneira, em termos de escalação, eu acho que não vai fugir muito disso não, Batista. São 18 horas e 26 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um grande abraço a você. Um abraço para os amigos da Bandeirantes. É semana de derby. Ainda bem que é sábado, né? Que se fosse domingo tem mais um dia para especular. Então fica essa coisa, quem é que vai, quem é que não vai. Eu já tive a oportunidade de falar ontem, mas nem todo mundo que estava ouvindo ontem vai estar ouvindo hoje, né? Mas não dá muito para mim, né? O Breno já deu aí um esboço também, o CH também já colocou o dele, mas não dá muito para fugir do Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, né? O Arthur na lateral esquerda, o Emerson Santos na quarta zaga, fechou a linha, a não ser que alguém se machucar, tiver muito gripado, que tá dando muita gripe aí com esse tempo maluco, esquenta, esfria. Aí o meio, os dois volantes que foram poupados para jogar o derby. Eles foram poupados lá em Caxias. Dudu, Lucas Cândido. Aí se tiver em condições, porque também não viajou porque estava com dor no joelho, o Everton Brito e o Elvis, que também, né, dentro de um panorama desse daí, que também não jogou lá com aquele campo totalmente alagado, seria isso, um 4-4-2, né? E os dois da frente. O Jean Dias, que eu acho que tá jogando, tá faltando para ele o gol, mas ele participa muito, vai, agride, entra, dribla, cava aí um cruzamento. Por exemplo, o cruzamento do gol da virada na partida contra o Floresta foi do Jean Dias, que o Pachecão escorou, né? E aí saiu o gol, né? Aí saiu o gol do Bruno Lopes. Então, Jean Dias aberto, cruzou aquela bola viajada, depois do segundo pau, já quase que na linha da pequena área, devolve a bola para dentro da área o Pachecão que tinha acabado de entrar, e aí no ponto certo, na sua primeira participação, Bruno Lopes fez o gol. Então o Jean Dias, ele tá com esse negócio, 17, daqui a pouco 150 jogos sem marcar, 170 sem marcar, não importa, tá jogando, né? Tá jogando, tá criando, tá dando assistência, volta, recompõe, ajuda a marcar. Então eu não tiraria, não. É Jean Dias e Gé, num 4-4-2. O meu time é esse daí que eu acabei de colocar. Já escalei, não vou repetir, para não ficar aqui tomando muito tempo. Mas, tem só que dar um alerta. De repente, a tal da ordem alienígena que tá numa fase, velho, mas o que ela tá entrando na cabeça dos caras é impressionante. E aqui com essa pistona aí de viracopos,
com essa torre de comando enorme, um dos aeroportos mais estruturados do Brasil, aqui eles descem ali com uma tranquilidade impressionante. Impressionante, ninguém nem vê. Aí eles vão pegar aquele rapaz do táxi, que falou do Luiz Miguel, o mineiro, né? Me leva lá no estádio que nós vamos dividir a tropa aqui. Metade dos alienígenas da ordem vão para o vestiário do visitante. E a outra metade vai para o vestiário do mandante. Só se acontecer isso. Por exemplo, se for para o vestiário do mandante, a ordem alienígena, e entrar na cabeça do Alberto e disser 3 zagueiros, 3 zagueiros, 3... Olha a ordem como é que ela fala. Vai, 3 zagueiros, 3 zagueiros. Fala tantas vezes que ele fala, vou escalar 3 zagueiros. Aí se ele escala 3 zagueiros e ganha o derby, ele vira cilinho. Se ele escala 3 zagueiros em casa contra o Guarani num derby e perde o derby, a torcida come ele vivo. Então eu acho que ele não vai escalar 3 zagueiros. Porque se ele perde num 4-4-2 ou num 4-3-3, ou não ganha, empata ou perde, bom, não deu, a fase tá ruim, tem algum salário que não sei o quê, como já o próprio presidente admitiu e desconversou claramente com a comissão técnica, quase 3 meses aí sem receber. Tem jogador que também está atrasado, está indo para 2 meses, né? Não são todos, a maioria está mais ou menos ali, vai vencer o mês de junho, amanhã, o último dia de julho é amanhã, 31, 2 dias do derby. Então tudo isso pode influenciar, mas a escalação é essa, CB. A escalação, eu acho que ele não, se ele puser 3 zagueiros, ele coloca as partes na janela, para alguém passar a mão nela, como diria o Gonzaguinha. Se ele vai de 4-4-2 ou 4-3-3 e não dá certo, ninguém come ele vivo, porque ele fez aquilo que a torcida quer e aquilo que é mais coerente e aquilo que ele vem fazendo nos jogos em casa. São 18h31, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Muito boa tarde, Carlos Batista e equipe Nota 10 da Rádio Bandeirantes. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Na semana do derby, muita rivalidade entre as duas torcidas, não é mesmo? Tanto de Guarani contra Ponte Preta. Acontece que, uma vez na vida, as duas torcidas se uniram e torceram juntas. Não é mesmo? Olha que interessante. A historinha que eu vou contar aconteceu em 1 de junho de 1966, dia 1º de junho. Naquele ano, uma quarta-feira à noite, um combinado de Guarani, Ponte Preta e Guarani, jogaram no Brinco de Ouro da Princesa contra a seleção brasileira, que se preparava para a Copa do Mundo de 66, lá na Inglaterra. O jogo foi 2-2, e o Guarani e a Ponte Preta se uniram para jogar contra a seleção. A seleção estava hospedada em Serra Negra e veio jogar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Apesar de um jogo muito interessante e famoso, não teve muita gente não, viu? Apenas 14.704 pessoas estiveram presentes naquela quarta-feira à noite. O juiz foi Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. O jogo foi 2-2. E o Guarani, junto com a Ponte Preta, combinaram e fizeram um belo de um time para disputar contra a seleção. Naquela oportunidade, Dimas jogou no gol do Guarani, no gol da seleção. Deleu, também do Guarani, lateral direito. Egídio, central da Ponte Preta. Beto Falsetti, também da Ponte na época, depois ele se tornou jogador do Guarani. E Geraldo Escoto. No meio de campo tinha Joaquinzinho da Ponte Preta, Américo Murulo. E no ataque jogou Walter da Ponte Preta, Nelsinho do Guarani, Rodrigues da Ponte Preta e Carlinhos do Guarani. Entraram depois Joãozinho e Peri. Os gols do Guarani e da Ponte Preta, do combinado, foram de Nelsinho e Peri. E da seleção brasileira, Pelé e Gerson. Interessante essa situação, não é verdade, Carlos Batista? Porque hoje é um dia muita rivalidade, mas naquela época, ou naquele dia, em 1966, dia 1º de junho, as duas torcidas, tanto de Guarani e Ponte Preta, se uniram
para torcer contra a seleção brasileira. E olha que a seleção brasileira não era fraca, não. A seleção brasileira, se preparando para o Mundial de 66, jogou com Gilmar, Fidelis, Djalma Dias, depois Bellini, Leônidas e Paulo Henrique. Dino Sani, depois Zito e Gerson. Garrincha, depois Jairzinho, Servílio, Pelé e Amarildo. O técnico era o Vicente Feola. Pelé e Garrincha jogaram juntos e foi, se não me engano, uma das últimas partidas, porque depois na Copa do Mundo, lá em 66, na Inglaterra, eles jogaram somente 2 vezes e depois não mais jogaram. E vale lembrar também que nunca perderam um jogo jogando pela seleção. Tá aí uma bela historinha aí para Guarani, Ponte Preta e Guarani, em que as duas torcidas se uniram, esquecendo a rivalidade de para fora e para torcer contra a seleção brasileira. Tá aí uma bela historinha. Valmir, ex-jogador do Guarani. Abraço, Valmir. E na sexta-feira tem a seleção pré-derby. E na segunda-feira tem a seleção do derby. Eu já vou passar para o Breno Beretta seguir com o noticiário da Ponte Preta, mas antes eu tenho um recado muito importante. Olha, não é só treino e alimentação que fazem um atleta render bem, viu? Tem uma coisa que muita gente esquece, mas que faz toda a diferença: a autoestima. E quando a gente fala de autoestima masculina, tem um ponto que pesa muito: a saúde íntima. Homens com problemas como ejaculação precoce, baixa hormonal, insegurança com o próprio corpo, vivem jogando no sacrifício, não é verdade? Mas a verdade é que hoje existe solução, e solução séria. A Prime Man é referência nacional em tratamentos masculinos, melhora de performance, reposição hormonal, aumento peniano, harmonização íntima, e tudo com sigilo total, ambiente acolhedor e profissionais que entendem do jogo. O cara entra preocupado e sai pronto para jogar bonito de novo. Então, meu amigo, pare de enrolar, mude o placar da sua vida. O número para você mudar o placar da sua vida: o WhatsApp 997877603. Eu repito com calma para você anotar aí, ó. 19 é o código de área e o número 997877603. Prime Man, para quem quer jogar em alto nível, sem lesão na autoestima. Rádio Bandeirantes. 18h38, Breno Beretta seguindo com a macaca. Bom, Batista, falando sobre ingressos, né, torcida única, vale lembrar, até sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite, bilheterias do Majestoso abertas, ou seja, hoje, por exemplo, quem está saindo do trabalho, dá tempo de comparecer lá no Majestoso, nas bilheterias e comprar o ingresso, até as 7 da noite. Vale lembrar, somente amanhã e sexta nas bilheterias, são mais 2 dias para o torcedor comprar. Hoje a Ponte soltou uma parcial, mas soltou uma parcial referente a ontem, né, que fechou a bilheteria às 7 da noite, mais de 7 mil ingressos. Hoje, quando fechar as bilheterias, a gente vai ter um número maior. Eu estou esperando mais de 10 mil torcedores para o jogo de sábado. Vale lembrar também que sábado não vende ingresso nas bilheterias. Se sobrar ingresso, a carga total é 17 mil ingressos, são 17
17 mil ingressos, os ingressos serão vendidos pela internet. No último derby, para se ter uma ideia, que foi em fevereiro, no dia 9 de fevereiro, o público total foi o seguinte, 3.347 torcedores. Estou esperando um bom público e, quem sabe, um número maior do que esse de torcedores pontepretanos para empurrar a Ponte no derby. Os ingressos, R$20 o preço normal, R$10 a meia entrada de arquibancada. Do setor VIP, aquele setor coberto que fica ao lado da Vitalícia, 60 e 30. E nas Vitalícias o ingresso custa R$100 o preço normal e 50 a meia entrada. E só um último recado, Batista, para quem gosta, é claro, de futebol, para quem gosta de ouvir boas entrevistas, a gente vai ter muitas entrevistas especiais. Não vou adiantar aqui quais, mas com grandes personagens dos dois lados, tanto do lado do Guarani quanto do lado da Ponte Preta, viu, Batista? Que legal, imperdível. Vamos lá, Pedro Piscinato, repita aí o árbitro, informação passada no início deste programa. Árbitro para o derby 210. Quem apitará esse grande clássico é o João Victor Gobi. No início eu falei que ele tinha 30 anos, mas ele não fez aniversário ainda. 29 anos tem o árbitro paulista, é da Federação Paulista, e nesta temporada ele apitou 2 jogos de Série A, Mirassol e Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro, apitou 3 jogos na Copa do Brasil, inclusive a vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. Na Série B, ele apitou por 5 vezes e essa será a estreia dele nesta Série C, nesse grande clássico campineiro. E no Campeonato Paulista, ele fez diversos jogos, apitou muitos jogos no Paulistão, inclusive já apitou um jogo do Guarani. No dia 13 de fevereiro, ele apitou um Guarani Novo Horizontino, uma partida tranquila, não teve nenhuma polêmica. Estava até dando uma olhada nos outros jogos. É um árbitro que geralmente controla bem o jogo. Acredito que não terá muita polêmica nesse derby, Batista. Legal, 18h41. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse para saber mais cortag.com. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. São 18h42, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Prime Man, sua autoestima começa na saúde íntima. WhatsApp 19 99787 7603. Breno Beretta. O nosso contato nesse momento é com o Edmilson, que foi um dos grandes atacantes do Guarani e principalmente um personagem importante de derby. Oi, Edmilson, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio e TV Bandeirantes. O que você se lembra daquele derby, que foi um derby muito marcante, porque o Guarani estava vencendo por 2-0, depois deixou empatar e quase tomou a virada, né? É verdade. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar falando com vocês. Aquele jogo foi um jogo muito difícil, né? Porque naquela época a Ponte Preta era um time de Série A e o Guarani era um time de Série B naquele momento, né? Então, teoricamente, naquela partida específica, a Ponte Preta era a favorita. E mesmo jogando em casa, né? Era a favorita e a gente conseguiu fazer um jogo duro e conseguimos abrir 2-0 no início do jogo e depois, infelizmente, sofremos empate. Mas foi um grande jogo. Oi, Edmilson, foi, aliás, o reencontro do Guarani com o Jean. O Jean, a torcida do Guarani lamenta muito até hoje, porque o Jean, ele trocou o Guarani pela Ponte e ele era o principal ídolo do Guarani na época, né? Como é que foi esse reencontro com o Jean? E vocês chegaram a conversar depois que ele trocou o Guarani pela Ponte? Por que ele fez esse tipo de situação também? É que, na verdade, na época, né, o Jean era um dos maiores goleiros do Brasil naquela época, né? Tava numa fase espetacular. E ele preferiu sair pra Ponte, mas não, a verdade é que ele queria disputar a Série A, né? Só que, infelizmente, ele acabou saindo pro rival. Daí ficou uma situação ruim, porque um ídolo saindo pro rival é muito complicado, né? Eu mesmo tive algumas propostas da Ponte, eu nunca fui, né? Eu acabei saindo e vindo pro Curitiba, aqui, o Coxa aqui do Paraná, né? E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Quer saber o que é tabu? É ignorar sua saúde íntima. A Prime Man cuida de você com tratamentos de harmonização íntima masculina, aumento, engrossamento e estética íntima com responsabilidade técnica. O resultado? Mais autoestima, mais prazer, mais respeito por si mesmo. Agende agora no WhatsApp 19 99787 7603. Eu repito, 19 99787 7603. Prime Man, o novo homem se cuida.
cuida. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h49. Já tem sorteio, hein? Você, para concorrer, tem que entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um link. Clique no link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e é só isso. Você já estará concorrendo a um par de ingressos para cinema, mais um rádio portátil da Mundial. Esse rádio já vem com a tecnologia para você ouvir a Rádio Bandeirantes. Repito, um par de ingressos para o cinema, mais um rádio portátil da Mundial. O ganhador terá até o dia 4 de agosto para retirar os presentes aqui na recepção da Band, onde fica a sede principal do Grupo Bandeirantes, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, na saída para Valinhos. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link, clique no link, aparece o formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e também das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa. Com ele, a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com o conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Fala Batista, boa noite, tudo bem? Flávio Gaúcho aqui, de volta para Campinas aqui na estrada. Ô Tchê, me desculpa aí discordar um pouco de ti, mas hoje em dia o esporte tem uma imposição física muito grande e não é a questão porque o Romário também era pequenininho, não é, mas ele é muito pequeno. E aí, cara, eu tenho, até posso usar um exemplo, falar bem rapidamente aqui. Nos Estados Unidos tinha um jogador de basquete chamado Tyron Box. O cara tinha 1,62 m. Ele tinha um controle de bola maravilhoso, não sei o quê. Ele funcionava exatamente com isso, numa coisa de marketing, né? Porque era quase um mascote do time, mas não jogava, porque não tem como jogar. Então eu acho que entendo que um jogador com esse tamanho dele aí, cara, não consegue jogar, principalmente na Série C, onde tu tens aí alguns jogadores aí que estão mais para lutador de MMA do que para jogador de futebol. Tá bom? Um abraço. Minha opinião apenas. Tudo de bom.
Abraço, muito obrigado. Então o Soteldo não poderia jogar futebol dentro desta tese que você defendeu, hein, Flávio? Soteldo não poderia jogar futebol. Outros jogadores não poderiam jogar futebol. Mateuzinho tem abaixo de 1,65 m. Naldinho, aquele que jogou no Bahia. Elis Garcia, destaque do Paysandu na Série B, venezuelano. Não poderia jogar, ele é muito pequenininho. Então, acredito que a tese não é válida em se tratando de jogador de futebol que atua na meia. Ela pode ser válida para zagueiro. Não tem como um zagueiro de 1,53 m sobreviver no futebol. Nem goleiro, nem centroavante. Agora, na meia, jogando na posição que o Takahashi joga, que é de meia, com o tamanho que ele tem, ele joga tranquilamente no time do Guarani que está disputando a Série C, pelo menos na minha visão. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão. Ô, Batista, acho que o Valentim precisa ser bem coerente aí na escalação da Ponte, porque assim, como o CH sempre fala, né, o derby ele vale os mesmos 3 pontos dos outros jogos. E assim, a Ponte vem de uma viagem desgastante lá de Caxias, né, problema para voltar. E se não tiver enganado, depois do derby é outra viagem, desta vez para Paraíba, pegar o Botafogo, né? Então assim, mediante a classificação bem encaminhada, eu escalaria para o derby o Pedro Rocha, o João Gabriel na direita, né? Vicente Concha, Sérgio Rafael e o Léo Kovic na esquerda. No meio daria minutagem aí pro Rodrigo Souza, o Luiz Felipe, e daria também uma oportunidade pro Bruninho, da base. Uma joia da base da Ponte aí. E na frente o trio de ataque com o 25 na referência ali, o Diego Tavares e o Toró. Tá bom, Batista? Abraço. Abraço, muito obrigado, Pedro Piscinato. Arbitragem completa. Você já informou, né? O árbitro do derby no começo do programa. Mas e os assistentes? E o quarto árbitro? Não vou perguntar do VAR, evidentemente, porque não tem VAR na Série C. Só faltava o cabeçudo. E o VAR? Não tem VAR. Mas qual é a arbitragem? Como a gente já antecipou inicialmente no programa, quem apita é o João Vitor Gobi, que terá como assistente número 1 Daniel Luiz Marques e assistente número 2 Luiz Alberto Andrini Nogueira. O quarto árbitro é o Guilherme Nunes de Santana. E dessa vez tenho observado, Batista, nos jogos aqui do estado de São Paulo, dos times paulistas, existem algumas funções a mais nas equipes de arbitragem. Por exemplo, tem o analista de campo, que é o Flávio Rodrigues Guerra, tem o inspetor, que é o Fabrício Vilarinho da Silva, como você bem disse, que o Luiz Flávio foi inspetor na partida entre Guarani e Náutico. Desta vez, quem será o inspetor do jogo é o Fabrício Vilarinho da Silva. Delegado da partida é o Gabriel Rodrigues e a supervisora, no caso, da federação, Débora Rayane Nunes. Então, repetindo o trio de arbitragem, João Vitor Gobi apita, assistente número 1, Daniel Luiz Marques e assistente número 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira. Vou perguntar aos comentaristas. E aí, começo com você, Tigrão. A arbitragem para o derby, o que você achou? Batista, ele é um juiz que ele é uma das joias aí do atual quadro da Federação Paulista de Futebol. Eu digo por ser jovem ainda, né? Mas ele não tem experiência nenhuma no clássico. Eu acho que nós tínhamos, sendo árbitro de São Paulo, nós tínhamos juízes muito mais experientes, cascudos, né? É um jogo que normalmente os nervos estão à flor da pele, casa cheia, e ele conduz legal. Eu já vi algumas atuações dele boas, tanto dos times de Campinas quanto em outros jogos, mas eu traria um juiz mais experiente. É isso, ele vive um bom momento, é uma aposta aí para daqui a pouco ser um dos destaques da arbitragem paulista,
Acho que quanto a isso não há problema, mas a questão da inexperiência no clássico e a questão também da pouca idade para esse tamanho de jogo. Ah, mas é uma Série C, que tamanho de jogo o quê? Ó, se jogar na Série Z de Zorro, é sempre um jogo dificílimo para a arbitragem. Então vou torcer para que dê tudo certo para ele, que ele faça um grande trabalho, né? Que a gente possa nem notar a presença dele em campo, e aí é bom sinal, mas eu escalaria um cara mais maduro. E você, CH, a sua opinião sobre o árbitro para o derby 210? É esse tipo de critério que eu não consigo entender, né? O mundo inteiro sabe do tamanho do jogo, da importância do jogo. Os dois times já foram na CBF reclamar de arbitragem. O menino que vai, eu vou chamar de menino porque é novo, ele é bom tecnicamente. Ele tem feito bons trabalhos. Mas tem tanto árbitro um pouco mais pronto do que ele, né? Eu acho um arriscado. Vou repetir. Eu não acho ele um árbitro ruim. Mas eu esperava um árbitro para apitar o derby de outro nível, Batista. E você, Breno, a sua opinião sobre o árbitro para o derby do sábado às 5 da tarde no Majestoso? Bom, Batista, como disse o Pedro Piscinato, né, que ele até agora não errou e eu realmente não me lembro de nenhum erro dele. Eu acho que é uma boa opção. Se a gente for ver, no último derby, por exemplo, Rafael Claus, que é um dos melhores árbitros do Brasil, inclusive aqui de Santa Bárbara do Oeste, da nossa região. Ele causou uma polêmica gigantesca e uma reclamação muito grande por parte do Guarani, no caso daquele lance duvidoso, do pênalti, expulsão, esse tipo de coisa, que árbitro de grande escalão não era para cometer ou ter esse tipo de erro ou dúvida. Nesse caso, um cara desconhecido, às vezes a pressão vai ser menor e ele vai tirar de letra o derby do próximo sábado, e eu espero que na segunda-feira a gente não esteja falando nada de arbitragem, somente do jogo. E nem de violência, né? Tomara também que o assunto seja bola rolando. E na segunda-feira, aqui neste programa, teremos a seleção do derby. Na sexta, a seleção pré-derby. E agora as pautas de hoje para o comentarista que vai escolher uma delas para colocar a sua opinião. O Ministério Público, pauta 1. O Ministério Público de São Paulo abriu um procedimento investigatório criminal para apurar possível utilização indevida de cartões de crédito do Corinthians nas gestões dos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves. Promotor de Justiça Cássio Roberto Concerino determinou que seja enviado um ofício ao Corinthians solicitando informações sobre o funcionamento dos cartões de crédito do clube. O Ministério Público vai apurar se houve apropriação indébita e outros possíveis crimes envolvendo os ex-presidentes e outras pessoas também. Pauta 2. O presidente da CBF, Samir Chaldi, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Caixa Preta da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, na sede da entidade no Rio de Janeiro. O dirigente é parte de uma investigação por suspeita de crimes eleitorais em Roraima. Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado e no Rio de Janeiro, além do bloqueio de 10 milhões nas contas dos investigados. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou que o Cartola não é o centro das apurações e que nada foi levado pelos policiais. Pauta 3. Dorival Júnior
é o técnico do Corinthians durante a era Abel Ferreira no Palmeiras. Ele é o 10º técnico do Corinthians nesse período em que o Abel Ferreira está no Palmeiras. Ele também será o 9º nome a treinar o Timão em um derby, o derby da capital, hoje, diante do Abel Ferreira. De janeiro de 2021 para cá, o Timão foi dirigido pelos seguintes técnicos: Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias e agora o atual Dorival Júnior. Se os interinos Danilo, Thiago Kozlowski, Rafael Laruccia e Orlando Ribeiro forem considerados nessa contagem, aí chega a 14 técnicos corintianos na era Abel Ferreira no Palmeiras. E aí, Tigrão, começo com você. A sua opinião, qual é o tema que você escolheu para hoje? O último. Abel Ferreira, 5 anos, o Palmeiras um técnico, só o Abel. O Corinthians com interino e tudo, 14. Daqui a pouco você vai perguntar aqui quem é que é favorito, mesmo sendo lá em Itaquera. Tudo bem que é um jogo como o derby de Campinas, totalmente sem lógica. Aliás, o futebol como um todo é assim. Mas, se pegarmos os títulos e campanhas do Palmeiras nos últimos 5 anos e os títulos e campanhas do Corinthians nos últimos 5 anos, a gente vai chegar à conclusão que 14 é dose para mamute. E 1, por um período assim, é certeza de títulos e de grandes campanhas. Tudo isso, extraindo-se uma resultante, é igual a Palmeiras favorito. Para você, Breno, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar desse assunto de derby também, né? Semana de derby no estado de São Paulo. Eu acho que dificilmente o Dorival Júnior vai continuar como técnico do Corinthians se ele for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Aliás, o Dorival, que é bom treinador, ele não tem a cara do Corinthians e a torcida já percebeu isso também. Não só pelo turbilhão que tem sido a administração do Corinthians, mas é muito difícil ser treinador do Corinthians porque o Corinthians não tem planejamento. E é claro, veja só a parte diferente, né? O outro lado do Palmeiras, que tem planejamento, tem dinheiro e vem realizando um bom trabalho há tanto tempo. Agora, derby é derby. Assim como a gente fala do de Campinas, o Corinthians pode eliminar o Palmeiras também na Copa do Brasil. O Palmeiras é o favorito, mas eu não descarto o Corinthians eliminar o Palmeiras, Batista. E para você, CH, o assunto que você escolheu para hoje? O Batista, aliás, foi o Tandy Negrão hoje que mandou uma mensagem no programa da Hora do Almoço, no Nossa Área, falando o seguinte, justamente sobre o Samir, presidente da CBF, que hoje recebeu a visita da Polícia Federal. Tinha lá, ou tem lá, algumas acusações, diretamente não é com ele, essa coisa toda. E ele levantou uma coisa que é verdade, não é? Do João Avelange para cá, qual foi o dirigente que não teve problema sério? Com polícia, com corrupção, com envolvimento com isso ou aquilo? Sobre o João Avelange, é só olhar a história dele, como é que ele conseguiu ser presidente da FIFA. Aí veio o genro, Ricardo Teixeira. E depois do Ricardo Teixeira, só desastre, né? Para não usar outro. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu vou parar pelo desastre. Então, vamos ver, né? Está sendo apurado tudo, mas parece que a CBF escolhe a dedo o cara que tem problema para sentar na cadeira poderosa da CBF. É uma vergonha. São 19h08 em Campinas, em intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, jogo de ida, oitavas de final, jogando no Engenhão. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Hoje, 7 da noite, tem CSA e Vasco, 7h30, Bahia e Retrô. No mesmo horário, Cruzeiro e CRB. 9h30, Inter e Fluminense e o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Para amanhã, 7h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense. 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro. Lembrando que os jogos de volta ocorrerão na próxima semana. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 19ª rodada, última rodada do primeiro turno, o Criciúma bateu o Cuiabá por 1-0 e o líder Goiás ficou no empate diante do Remo pelo placar de 1-1. A rodada prosseguirá amanhã. Campeonato Brasileiro da Série C, claro, com destaque para o Derby Campineiro do próximo sábado. 15ª rodada, estádio Moisés Lucarelli. 5 da tarde tem o Derby 210 entre Ponte Preta e Guarani. A Macaca ocupa a segunda colocação da competição, lembrando que os 8 primeiros se classificam e o Bugre, neste momento, é o 12º colocado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h12, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É o Dene do Taquaral. Quanto ao assunto aí da prorrogação, aonde a Ponte tomou o segundo gol, é uma coisa que eu acredito sim que o juiz tem agido de má fé. Porque ninguém, nem eu, nem vocês, ninguém viu ele acrescentar mais um minuto. Agora, ele faz a súmula após o jogo. Se ele quisesse escrever na súmula que foi 10 minutos de acréscimo, meia hora, 40 minutos, estava escrito e vira a verdade. Né? Que ele agiu de má fé, agiu de má fé. Ele agiu de má fé em ter deixado bater o escanteio e ninguém, se alguém viu, eu não vi, que ele acrescentou mais um minuto e acredito que ninguém tenha visto. Né? Então, na minha opinião,
assim como a do outro ouvinte, ele agiu de má fé 2 vezes. Uma em deixar bater o escanteio e em outra escrever na súmula que ele acrescentou tantos minutos a mais. Abraço a todos, bom final de programa. Abraço, muito obrigado. O problema é que a emissora de televisão que estava transmitindo o jogo não tinha repórter no local. E a emissora colocou 7 minutos e não acrescentou um a mais. Mas pode ser que o árbitro tenha pedido para acrescentar mais 1 minuto. E a televisão não informou. Não tinha repórter. Normalmente, quando tem repórter no gramado, o repórter fala que acrescentou mais 1 minuto. Mas no caso dessa transmissão, não tinha repórter. Cláudio Roberto Carvalho. Boa noite, Batista. Sábado, o Bugre vai comer a grama por uma vitória. Cláudio Bugrino, desde a formação do zigoto até o cocô das saprótitas. Pede pro Tigrão traduzir. Então vamos lá, Tigrão, é o Cláudio Roberto Carvalho. Pediu para você traduzir o que é zigoto, porque ele diz que é bugrino desde a formação do zigoto até o cocô das saprótitas. E aí, Tigrão? Eu passo. Vou pular essa daí. Ô Batista. Oi, bebê, pode falar. Você quer um exemplo em relação a esse negócio de acréscimo? No sábado não acrescentou em nada. Eu não sei se só eu vi, porque eu pensei na hora e depois acabei não comentando a situação. O árbitro José Mendonça da Silva Júnior, que apitou Guarani e Náutico, ele nitidamente, eu vi, ele levantou a mão 4 vezes, ou seja, 4 minutos de acréscimo. O quarto árbitro levantou a placa com 3. Aí eu pensei, o que será que eles conversaram ou o que será que o cara pensou? Mas o árbitro claramente levantou a mão 4 vezes e o cara levantou a placa com 3. Bom, vamos tentar aqui descobrir, né, o que é zigoto. Biologia, célula resultante da união do gameta masculino ao feminino, em estágio anterior ao da divisão celular. Então, junta o gameta masculino ao feminino e aí tem um estágio anterior ao da divisão celular. Tá, isso daí é a hora da fecundação, tá traduzido. Eu até tinha, pro zigoto eu tinha 99% de certeza. Ainda não é o óvulo. Então é quando o espermatozoide fura a membrana do óvulo e ele penetra. Ao penetrar, ocorre a fecundação e aí começa a acontecer uma sucessiva multiplicação. O óvulo vai se multiplicando, é apenas uma célula, até que, né, acontece o que todos nós sabemos. Então, antes de ser considerado fecundação, ou seja, quando o óvulo ainda não está se multiplicando no milagre da vida, é o momento que a lombriguinha, que vão lá, milhões, né? Batendo a caudinha assim, parece um girino, né? Não nada, não tem braço, não tem nadadeiras, né? Ele nada com a cauda. 20 milhões. E aí ele chega e penetra, mas ainda não está consolidada a fecundação. Aí é o zigoto. E saprófitas, também chamados de saprótrofos. Pô, isso aqui é um trava-língua, velho. São organismos que se alimentam de matéria orgânica morta e em decomposição. São heterótrofos, o que significa que precisam obter energia de outras fontes e desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas. O cara morre, né?
E aí aparece lá essas saprófitas para se alimentarem do corpo dele. Então, essa é a tradução. Nosso ouvinte aqui também, eu vou te contar, hein? Cláudio Roberto Carvalho. Então, ele é bugrino desde a formação do zigoto, ou seja, antes, como disse o Tigrão, da fecundação, até o cocô das saprófitas. Ou seja, mesmo depois de decomposto, ele continua bugrino. Pô, vai ser bugrino assim, hein? Eu vou devolver uma pergunta para ele. Qual a composição química do cocô das sapófritas? Das sapófritas. Nossa, não vai sair. Como é que é o negócio aí, Batista? Ah, já não lembro mais, já foi, já era. Sapófritas. Ah, não é isso não. Não é, pô? Não é. Você leu agora aí, ué? Eu li. Tem certeza? Sapófritas. Lê de novo aí. Saprófitas. 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 Ah, eu falei sapófritas. É saprófitas. Você falou completamente errado. Saprófitas. Também esse cara aí, posso falar pra você um negócio? É mais fácil falar bugrino da pele até o osso. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025 Série C. Dia 2 de agosto, a bola rola às 17 horas no estádio Moisés Lucarelli. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, com a cobertura da Rádio Bandeirantes, com a equipe esportiva de maior audiência do interior do Brasil, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag. 30 anos com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Prime Man. Sua autoestima começa na saúde íntima. O WhatsApp 19997877603. Clínica Prime Man. Bandeirantes. 19, 21 ou 20 no ar. Boa noite, Batista. Wilson de Márcio. Pela resposta do treineiro Valentim, o salário está sim atrasado. Isso faz diferença no desempenho. É lógico que faz. Você ficar sem receber, sem ver a cor do din-din, como é que faz? Né? Outra coisa, tomamos 2 gols iguaizinhos contra o Ipiranga e contra o Caxias. 2 gols iguaizinhos. No primeiro pau de cabeça, enfim, e a zagueirada só olhando a banda passar. E o goleirão pulando no lugar errado. Treino, cada vez piora mais o desempenho. Vamos ver o que ele vai aprontar contra o Derby. Um abraço, Wilson de Márcio. Abraço, Edivalmir Massa. Vixe, se com futebol eu já fico com a cabeça doida com os comentários, pois não entendo de futebol. Imagina agora com a Prófitas, embrião escroto, ponte que caiu, kkkk. Edivalmir Massa, que é bugrino, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Tigrão, CH. Como se diz aí na gíria do futebol, tem muito torcedor da Ponte Preta usando sandália de salto alto, viu? Ah, porque é vice-líder que vai atropelar. Derby não tem favorito. Guarani pode muito bem acertar um bom jogo no sábado e surpreender a Ponte dentro do campo dela. E acabar com essa soberba aí que eles estão. Eu acredito numa vitória. 2-1 pro Guarani, que é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. João Busso.
Batista, boa noite. Olha, vou falar uma coisa para você. Hoje você está muito elegante, viu? Não que nos outros dias você não esteja, mas hoje você está brilhando como nunca. Toma cuidado aí, hein, dona Márcia? Sou muito fã de todos vocês, de toda a programação Band. Mas desculpe falar, o Valdemir Gomes, vulgo Tigrão, é sensacional. Esse cara eu tiro o chapéu e amarro o cadarço do sapato de couro de jacaré que ele usa. Abraços, Deus abençoe grandemente vocês. João Busso. Ô, João Busso, muito obrigado aí pela parte que me toca, né? E a dona Márcia não tem nenhuma preocupação, porque ela sabe que eu a amo e há muito tempo nos encontramos, nos unimos com 17 anos e estamos com 65. Obrigado, João Busso. Não, desse mato aí não sai mais coelho, não, João. A Márcia tá tranquila. E agora na lata. Responde na lata. Antes do Na Lata, vamos ao sorteio. Atenção, você que participou. Ingresso para o cinema e também um rádio portátil da Mundial. Alexandre Quintino Ananias. Alexandre Quintino Ananias, muito obrigado pela sua participação. 19, o código de área e o número 99646 e os 4 números finais que não vou divulgar. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns ao Alexandre. Samuel Lino não poupou elogios à estrutura do Flamengo. Contratação mais cara da história do clube. Atacante se mostrou impressionado com o centro de treinamento da equipe rubro-negra, assim como o companheiro Saul Niguez. Colocou o CT acima do utilizado pelo Atlético de Madrid. Hoje, pergunta aos comentaristas, Flamengo é o clube mais estruturado do país em todos os aspectos? Começo com você, CH. Sem dúvida, ao lado do Palmeiras. Os dois clubes mais organizados, e o que colocou o atleta do Flamengo é verdade. O CT do Palmeiras, o CT do Flamengo são tão modernos como os principais do futebol europeu. E você, Breno, a sua opinião sobre o tema? Eu concordo com o CH, Flamengo e Palmeiras, não dá nem para dizer qual está um pouquinho acima, porque os dois em organização, estrutura e parte financeira são muito parecidos. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Bom, se eu entendi direitinho a colocação dele, ele não falou da estrutura como um todo, ele ficou impressionado com a estrutura, óbvio, do CT. Até porque ele não conheceu tudo ainda. É lógico que ele já projetou o restante pelo que ele viu do CT, tá certo? Concordo com ele. Agora, em termos de CT, você tem o do Caju, que é maravilhoso. Você tem lá o do Atlético Mineiro, que é um modelo, do Cruzeiro, depois de reformado a Toca da Raposa, né? O Palmeiras, o São Paulo, né? Então, existem grandes estruturas no futebol brasileiro que, às vezes, os europeus fecham os olhos. Mas eu concordo com ele, sim, de ter ficado impressionado. Até porque hoje o Flamengo é a primeira ou segunda maior força do futebol brasileiro. E o Atlético de Madrid é a terceira na Espanha. Então, realmente está acima o primeiro do Brasil do que o terceiro da Espanha. Olá, Tigrão. Corinthians e Palmeiras se enfrentarão daqui a pouco às 9h30 da noite. Com transmissão pela Rádio Bandeirantes, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na história, quantas vezes Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil? Nenhuma. E você, Bebê?
Eu acho que se enfrentaram 2 vezes. E você, CH? Uma vez. Já a resposta. CH, quem são os favoritos para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, parte 2? Internacional ou Fluminense? Corinthians ou Palmeiras? São Paulo e Atlético Paranaense? E Flamengo e Atlético Mineiro? Bom, Flamengo, Internacional, Palmeiras e outro jogo. Qual é, Batista? Eu vou 1 por 1. Internacional, Paulo, né? ou Fluminense? Internacional e Fluminense. Internacional. Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. São Paulo, Atlético Paranaense? São Paulo. Flamengo ou Atlético Mineiro? Flamengo. E você, Tigrão? Vamos lá. Internacional ou Fluminense? Inter. Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. São Paulo, Atlético Paranaense? Furacão. Flamengo, Atlético Mineiro? Flamengo. Vamos lá, bebê. Inter ou Flu? Fluminense. Corinthians ou Palmeiras? Palmeiras. São Paulo, Atlético Paranaense? São Paulo. Flamengo e Atlético Mineiro? Atlético. Bem, vamos à resposta correta na lata 2. A resposta correta é 0. Vai ser o primeiro derby paulista na história da Copa do Brasil. Tigrão acertou então, né? Tigrão acertou. Sim. Bebê foi em 2 e o CH em 1, acho que foi isso. E o Tigrão, o único que disse 0. Abraço pra você, Tigrão, e até amanhã. Abraço pra você, bebê, e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã. Valeu, CH. Abraço, Batista. Um abraço pra você, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Programa. Um abraço. Valeu, Tigrão. Amanhã estaremos de volta às 5 da tarde com Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado para todos que participaram do programa de hoje, mesmo aquelas mensagens que não foram pro ar. E na sequência, vem aí Esporte em Debate e, claro, tudo sobre o derby da capital, que terá transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante.